Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni aqui, dando sequência ao nosso trabalho, nesse capítulo que fala de vulcanismo. Dentro do vulcanismo, nós já estudamos os vulcões e estamos trabalhando as rochas. Então convido você a me acompanhar aqui para que a gente possa trabalhar aí, fechar esse assunto aí relacionado ao vulcanismo. Falta pouco, né? Aguenta firme aí que mais um pouquinho nós fechamos com chave de ouro. Então, veja só. Falamos de rochas sedimentares, é importante que a gente lembre da importância dessas rochas. Você sabe que quando a gente vai estudar a evolução humana, a evolução dos animais, a evolução das plantas, é muito comum a gente recorrer a evidências da evolução. E uma das evidências da evolução são os fósseis. Os fósseis são vestígios de animais, vestígios de plantas ou vestígios de seres vivos que já viveram no passado, muitas vezes até extintos. E a gente pode estudar os fósseis. Mas o que é um fóssil, professor? Se você não lembra, lá da nossa primeira aula, convido você a me acompanhar aqui nessa imagem. Então, um processo de fossilização. A etapa de fossilização, você tem aqui um ser vivo que morreu. Então veja, um solo, o ser vivo morreu, começa a se decompor ao mesmo tempo que é coberto por sedimentos que vêm das ações do vento e da água. Processo de intemperismo, né, químico, físico, esse sedimento vai cobrindo esse corpo animal. Poderia ser uma planta, poderia ser um ser vivo qualquer. A gente está seguindo o exemplo aqui, por exemplo, um animal aí, né? Poderia ser um dinossauro aí. E aí, com o tempo, ele vai sofrendo a deposição de sedimentos, uma rocha sedimentar. Ocorre troca de substâncias entre as partes desse ser vivo que está decompondo. Lembrando que quem decompõe são bactérias e fungos que estão presentes no solo. Com o passar dos anos, mais camadas se depositam ali em cima, né? Sedimentos vão se depositando sobre esse esqueleto animal. E aí você vai tendo então o quê? Depois de milhares de anos, veja que não é mágica, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, depois de milhares de anos, os ossos daqueles organismos estarão completamente cobertos por várias camadas de sedimentos, que vão se compactando até formar as rochas sedimentares. Nesse momento, você já tem lá o quê? Várias camadas e o fóssil escondidinho lá em alguma camada mais profunda. Por isso é que existe uma área chamada de paleontologia. O paleontólogo é um especialista em buscar vestígios de fósseis. É por isso, gente, que eventualmente aparece uma nova descoberta de uma carcaça de uma espécie de dinossauro, por exemplo. Olha, foi descoberta uma nova espécie de hominídeo, né? Ou um hominídeo ancestral, ou uma nova espécie de primata, uma nova espécie de dinossauro. Por quê? Porque às vezes estava enterrado em algum lugar. E os paleontólogos, especialistas em buscar esses vestígios, estão por aí tentando descobrir, né, novos fósseis. Tentando também ajudar a fechar esse quebra-cabeça associado aí às evidências da evolução. E aí, na última etapa, milhões de anos depois, as rochas sedimentares estão formadas por várias camadas e os ossos dos animais pré-históricos estão preservados no meio dessas rochas, por meio da fossilização. Quanto mais fundo estiver esse fóssil, mais antigo ele é. Porque com o tempo a tendência é que você vai tendo ali novas camadas de sedimentos. Então quanto mais fundo, maior aí, né, o que? É a sua datação em relação, né, à época que ele foi sedimentado. E aí, um outro fator que nós relacionamos com as rochas sedimentares, que é importante que você domine bem, é a questão da formação do petróleo e do gás natural. Como que forma petróleo? Então a gente tem aqui uma hipótese, uma ideia, né, que traz essa explicação da formação do petróleo. Então você tem aqui 300, 400 milhões, veja também que é um processo muito lento, 300, 400 milhões de anos atrás, organismos marinhos
relacionados a tempo, pressão, né, foram sofrendo ali o processo de sedimentação também, ó, restos de organismos, 100 milhões de anos atrás, foi sedimentando. Então veja que você tem aqui, ó, você tinha o fundo aqui oceânico, por exemplo, e aqui você vê já o que? Vários restos de organismos e um monte de areia e sedimentos. A partir de pressão, então você tem calor e pressão, tempo, calor e pressão, porque de 400 milhões para 100 milhões de anos se passaram 300 milhões de anos. E aí hoje nós temos lá o quê? Naquela camada onde você tinha lá aqueles seres vivos, aqueles restos de organismos, temperatura, calor, pressão, temos lá o que nós chamamos então de petróleo, gás natural. Dependendo, né, da camada, você pode ter petróleo ou os derivados do petróleo. Beleza? Então aqui a gente pode ter ali gás, né, preso, petróleo preso, dependendo da camada. Certo? Então assim seria uma das ideias em relação à formação aí do petróleo. Rochas metamórficas. Já falamos de rochas sedimentares, vamos para as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, a palavra metamórfica vem de metamorfose, que significa transformação. Então as rochas metamórficas resultam da transformação de rochas magmáticas, de rochas sedimentares e mesmo de outras rochas metamórficas. Lembra do ciclo das rochas, né? Está tudo interligado. Então a palavra metamórfica quer dizer transformação. Quando você fala, né, quais são os agentes que podem transformar, quais são os agentes do metamorfismo que podem transformar uma rocha sedimentar, uma rocha magmática em metamórfica? Temos o calor, a pressão e os fluidos, né? Os fluidos aí podem também ter o que a gente chama de intemperismo, ali, o desgaste em relação a um determinado tipo de rocha, e você pode ter aqui então o metamorfismo. Os tipos de metamorfismo, né? Nós temos o metamorfismo de contato, resulta, né, na intrusão do magma nas rochas já pré-existentes. Então olha o que acontece, quando você tem lá metamorfismo de contato, quando esse magma tem um processo de intrusão em rochas que já são pré-existentes. O metamorfismo regional ocorre com grandes áreas da crosta terrestre, submetidas a elevadíssimas pressões e temperaturas. Lembra do metamorfismo? Calor, pressão, submetido então aí o metamorfismo regional. Beleza? Uma informaçãozinha a mais para vocês, esse não é o ponto alto da aula, não é esse. Até agora é importante você saber, né, o que é uma rocha metamórfica, quais são os agentes metamórficos, os agentes que podem transformar essa rocha. Características, aqui um ponto importante. É importante você saber que uma rocha, né, metamórfica tem uma textura mais grossa, olha essa imagem aqui, ó, minerais cristalizados, relevos sem simetria, como você vê aqui, ó, não tem um relevo com uma simetria, é um relevo assimétrico, ou seja, sem simetria. Não apresenta poros e nem fósseis. A questão dos fósseis, você já sabe, rocha sedimentar. A questão da formação de petróleo, você já sabe, a questão lá das rochas sedimentares. A principal característica observada nas rochas metamórficas é a questão dos dobramentos. Lembra da principal característica das sedimentares? Era a questão dos estratos. Aqui nós temos os dobramentos. Então anota isso, ponto importante na nossa aula, né? Então, assim, tocar um sino e dizer, isso aqui é importante, tá? Anota lá. Dobramentos associados a rochas metamórficas. Exemplos de rochas metamórficas. Então nós temos gneiss, ardósias, os xistos, o mármore, milonitos e os quartzitos. Então são exemplos aí. Precisa decorar esses? Não. Né? Daqui a pouco eu vou dizer para vocês quais desses exemplos são importantes aí, tá? Então vamos dar uma olhada em quais exemplos são importantes. Então eu vou citar 3 exemplos importantes. Veja, o granito é uma rocha magmática, né? Só que pode se transformar em gneiss. O arenito está associado, né, a uma rocha aí sedimentar, aqui que você pode ter como a formação do quartzito. E o calcário pode ter a transformação aqui no mármore.
Então, transformação em rochas metamórficas. Outros tipos de rochas sendo transformadas em rochas metamórficas. O que é o gneiss? O que é a ardósia? O que é o mármore? Em relação ao gneiss, pode ser utilizado no revestimento de pisos e paredes. Então, olha a importância, né, dessas rochas aí no nosso cotidiano. Ardósia. A ardósia, ela apresenta umas rochas, né, iria até falar pedra aqui, mas são aspectos, né, de uma rocha muito bonita para um acabamento, um revestimento de paredes. Então, além de revestimento de pisos, paredes, a ardósia é usada na confecção de pias e mesas também. Mármore é muito usado no revestimento de pisos, escadas, paredes e na confecção de pias, mesas e esculturas aí diversas. Vamos lá trabalhar aqui um exercício, peço que você me ajude a resolver esse exercício aqui, acompanhem lá. Analise as afirmativas sobre os tipos de rochas e os seus usos no cotidiano, marcando verdadeiro ou falso. Item 1. As rochas metamórficas podem ser utilizadas para a fabricação de esculturas? Pode, né? Rochas metamórficas podem ser utilizadas na fabricação de esculturas. Então, verdadeiro. O senhor dá um exemplo, né? Acabamos de falar de rochas metamórficas, ali, por exemplo, usando como piso, a própria ardósia, né? Um exemplo aqui para a fabricação de esculturas. O granito é uma rocha magmática. Utilizado em bancadas de cozinhas, é um tipo de rocha sedimentar? Não, falso, não é sedimentar, então esse item é falso. As rochas sedimentares são utilizadas para pesquisas sobre as eras geológicas? Sim, né, gente? A partir das camadas que ela forma, dos estratos que ela forma, é possível a gente formar ali o quê? Uma datação, uma era cronológica, a gente consegue ter uma noção, então verdadeiro. E as rochas ígneas ou magmáticas podem ser do tipo intrusivas ou extrusivas? Vimos que sim, né? Pode ter a sua classificação em rochas intrusivas ou extrusivas. Você viu que o magma, quando ele escorre, ele está associado à formação dessas rochas magmáticas. Superficialmente, ele pode formar um tipo de rocha. Quando é mais interno, ele pode formar outro tipo de rocha. Show de bola? Ficamos por aqui. Até mais, gente. Tudo de bom.